segunda parte, que o cansaço da equipa é brutal. É brutal porque você vê os mesmos jogadores sem a mesma intensidade. De repente perdem intensidade. Bem, eu nunca joguei à bola, mas gosto de ouvir os jogadores de futebol noutros programas da CMTV e tento ouvir o Calado, o Otávio, os outros jogadores todos que falam. E o Diamantino, etc. E, portanto, eu estou a falar mais do Benfica, o Otávio não é, mas estou a falar mais deste. E o Rodolfo? Agora, eu gosto de os ouvir. Então, eu sei, falta o teu guarda-redes, eu sei, que também foi do meu clube, eu não me esqueci do Amaral. E o Amaral, e o Rodolfo. Esqueci-me do Amaral. O Rodolfo é recente, sim senhora, também. Mas eu gosto de os ouvir falar, porque a parte que respeita ao campo, é melhor ver, sabes que uma das coisas que me divertia a ver futebol é que o meu camarote é ao lado de um camarote onde ficavam muitos jogadores do Benfica, no estádio. E, portanto, eu vi muitos jogos, vi muitos jogos ao lado do António Veloso e do Carlos Moser. Epá, e ver os jogos ao lado do Carlos Moser é uma coisa muito divertida, vou-te dizer. E, portanto, aprendi alguma coisa com eles, mas não aprendi o suficiente para saber tanto como eles, não é? E, portanto, eu respeito sempre o que dizem e gosto de ouvir o que dizem sobre o que se passa dentro do campo. Eu, como comentador e curioso e que vejo as coisas de fora, aquilo que me pareceu hoje foi: fiquei feliz, o Benfica cumpriu o que tinha que fazer, começou a segunda volta a ganhar, mas fiquei, ao mesmo tempo, continuei um pouco preocupado porque aconteceu a mesma coisa em 2 jogos. O Benfica entra bem, a jogar bem, cheio de força e tal, vai perdendo o gás e na segunda parte perde o gás totalmente. A forma como o Jorge Jesus falou no final do jogo também foi muito marcante. Vamos ver mais declarações do treinador do Benfica, que diz que é preciso acreditar na ciência. Jorge Jesus falava da suposta imunidade de todo o plantel do Benfica. O treinador diz ainda que neste momento o Benfica parece uma equipa fantasma. Eu não vejo os meus jogadores, cada um equipa no seu quarto, não se pode equipar todos juntos. Aquilo depois parece uma equipa fantasma, não é? Mas vai passar e está a passar, e felizmente hoje, segundo, se acreditarmos na ciência, vamos ficar imunes, pelo menos durante 3 meses, para podermos voltar todos a equipar-se na cabine, a treinarmos todos juntos, e a ganharmos níveis técnicos, níveis táticos e níveis depois de confiança, para poder não ter só meia hora de jogo, mas ter 70, 80 minutos de jogo ao nível alto. Jorge Jesus assume, André, que falta ligação e falta confiança à equipa do Benfica pelo momento que está a passar. É isso que se vê dentro de campo. O João dizia que às vezes parece que a equipa está cansada, mas há também esse lado da crise de confiança que está lá. Sim. Depois de tanto tempo, sem termos informações sobre aquilo que se passava no Benfica e de especularmos e de irmos comentando, e o João dizia ainda há pouco, com certeza que entre mim, o Aníbal e ele é quem terá mais informações, não deixa de ser espantoso como Jorge Jesus vem ser tão transparente no dia de hoje, e eu estou a dizê-lo sem nenhum tico de hipocrisia ou de ironia. Jorge Jesus foi absolutamente e totalmente transparente naquilo que se passa, naquilo que é a realidade do clube. Talvez esse banho de realismo possa ser importante para as pessoas perceberem o que se está a passar com o Benfica, mas não pode servir para relativizar outros problemas que existem, porque nos outros clubes isto também acontece. Estes isolamentos, estas coisas, nas empresas isto também acontece. E, portanto, aquilo que nas escolas, por aí fora, nós podíamos dar N exemplos, e por isso é que eu digo, Jorge Jesus pode não se estar a desculpar, mas pelo menos está-se a justificar. Aquilo que vimos no jogo de hoje, realmente, como o João já aqui disse, o Benfica para já teve uma vitória justa. Preciso dizer isto, que é para não se perceber mal o que vou dizer a seguir, foi uma vitória justa, mas o Benfica perdeu uma oportunidade de dar uma demonstração de força, quando 2 golos logo até aos 10 minutos, com uma boa entrada, um domínio na primeira parte, que não sofre nenhum tipo de contestação, perante um Famalicão, que é uma equipa que também ainda não se encontrou e que teve hoje a 4ª derrota. A verdade é que o Benfica, na segunda parte, acaba por cair novamente naquele sono letárgico em que não se percebe onde é que anda o Benfica, e isso não tem a ver com a pandemia. Eu peço desculpa, eu não preciso de ter sido jogador de futebol profissional para saber que há ali falta de conexão, falta de química. Os ingleses usam muito esta questão da química, falta ali química, há ali qualquer coisa que não está a funcionar. Se a pandemia prejudica, como já disse aqui, não quero ser repetitivo, sim, mas é preciso trabalhar aquela química, e há uma questão que para mim Jorge Jesus tem que se habituar, é que estes funcionamentos vão ser assim em todas as modalidades, vão ser assim, e felizmente o Benfica, o Sporting e o Porto têm meios tecnológicos ao dispor, não substituem, como o João aqui disse, mas ajudam qualquer coisa, e também vai ser testado, e isto tem que ser dito.
também vai ser testada a capacidade dos técnicos e das equipas técnicas de se adaptarem. E, portanto, aqui Jorge Jesus, dizendo a verdade, também tem que fazer um exercício de perceber que ele próprio, como líder do Benfica, do ponto de vista técnico-desportivo, ele tem que também ser capaz de guiar essa mudança tecnológica. Isto é importante ser dito. Há, no entanto, uma coisa que eu queria dizer e que ouço poucos benfiquistas dizer, e já ouvi o Aníbal Pinto dizer, e gostava de provocar aqui o João e perguntar-lhe, mas isto do Covid realmente é impactante, mas eu pergunto se aquelas 60 mil pessoas a puxarem pelo Benfica, que agora não há, se não são também um fator preponderante, como também o são nos outros clubes. E isso é que eu acho que durante muitas vezes o Benfica não teve qualidade, mas teve a vontade que vinha das bancadas. E neste momento não há... Eu diria, esse fator também existe nos rivais. Eu dito de fora só diria, mas quando as coisas correm bem... Isto aqui também é um princípio de Peters, mas as coisas também são como são. Quando as coisas estão a correr bem, têm mais tendência a correr bem. Quando estão a correr mal, como estão no Benfica, têm mais tendência a correr mal. Basta ver aquele gol que o Darwin falha, que eu acho que é paradigmático. Não tem nada a ver com o facto de ter estado doente, não tem nada a ver com o facto de estar desmotivado. Quer dizer, são coisas que realmente não se explicam. São coisas absolutamente inexplicáveis. Mas é importante percebermos isto. Os clubes também vão ser mais competentes. Quando chegarmos ao final do campeonato, se o Sporting for campeão, se o Benfica for campeão e se o Porto for campeão, também é sinal que foram quem se conseguiu adaptar melhor. E este também é o desafio para quem está à frente de uma equipa. Vamos ver mais uma declaração de Jorge Jesus, que assume todas as responsabilidades pelo momento do Benfica. O treinador diz que não arranja desculpas e que o que aconteceu à equipa pode acontecer também aos rivais. Uma coisa é tu jogaste 3 em 3 dias, jogas 3 em 3 dias, estás de ficar cansado, mas treinas com os jogadores. Outra coisa é tu não treinares, não é? É tu estares 2 semanas, 3 semanas sem treinar e depois vens, não é? Vêm 3 ou 4 e vão mais 4 ou 5 para casa com Covid. É preciso saber isso, é preciso saber que o Benfica numa semana teve 10 jogadores infectados e mais 16 do staff, teve 26 jogadores quando viemos das Antas. Isto deixa sequelas, isto não é desculpa. Não ganha, não tem resultado, está-se a desculpar. Não me estou a desculpar, porque eu assumo as minhas responsabilidades enquanto treinador. Agora, médico eu não sou, não é? E sei o mal que isto tem feito a equipa do Benfica. Vamos recuperar, estamos a tempo de recuperar, vamos recuperar jogo a jogo, porque felizmente a partir de hoje a gente deixa de ter jogadores em casa doentes, mas ter jogadores a trabalhar. É 3 em 3 dias o jogo, não interessa, mas está a treinar, está lá, estamos a conversar. Não falamos, não treinamos na prática, treinamos teoricamente. Tudo isso tem sido... Está bem que os nossos adversários não convém, e nenhum deles teve, mas ainda pode lhes acontecer a eles. Eles convém-lhes dizer outras coisas. Agora, nós sabemos o que é que sentimos na pele. Durante 2 meses sentimos o que é que sentimos na pele dentro daquela casa. 50 pessoas que foram infectadas pelo Covid. Não foi 2 nem 3, 50 pessoas, não é? E se isto não tem influência num grupo, então não sei o que é que tem influência. Deixa também um aviso aos rivais, Jorge Jesus, Aníbal, neste discurso bastante inflamado, mesmo ainda numa fase de recuperação da doença. Jorge Jesus, hoje, pela forma como fala, mostra um sinal de vitalidade. Mostra, Mariana. Jorge Jesus é um treinador acossado, é um treinador com raiva, é um treinador que não está satisfeito, é um treinador que sabe que tem a cabeça no cepo. Mariana, as coisas têm que ser ditas. O Jorge Jesus ou mostra serviço ou vai ser despedido. Não é neste momento, até porque o Benfica não tem dinheiro para despedir o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus parece-me que tem um contrato. Mas achas que é só por época. isso? É só pela questão financeira que Jorge Jesus não está em risco neste momento? Mariana, eu vi outros treinadores com menos insucesso a serem dispensados. E, portanto, isto compete à direção do Benfica, para não falar no Luís Filipe Vieira, ao João não dizer que eu tenho uma aversão ao Luís, bem pelo contrário. Deixa-me só dizer 2 coisas em relação ao discurso de Jorge Jesus. Em primeiro lugar, ele está realmente com garra, que até chama ao Dragão Antas. Só dizer que ele não foi jogar às Antas, já não joga nas Antas há alguns anos, joga no Dragão. Agora, o Jorge Jesus diz isto pode acontecer aos rivais. Isto já aconteceu aos rivais. O Porto teve inúmeras baixas com o Covid. Pedras absolutamente fundamentais.
Aliás, o Porto até foi acusado de ter casos de Covid e não os divulgar, portanto, isto aconteceu a toda a gente. Isto é transversal, já sabemos disso. O Benfica teve mais, divulgou mais, foram mais na mesma altura. Eu não sei se as pedras fundamentais e aqueles que são sistematicamente titulares, se o Benfica teve uma quantidade superior ao Futebol Clube Porto, em determinados jogos, de jogadores afetados pelo Covid. Mas também não quero fazer essa contabilidade. Essa é uma contabilidade que não me dá gozo nenhum. Verdade. O importante é dizer, Jorge Jesus levantou a fasquia. Jorge Jesus prometeu mundos e fundos. Jorge Jesus teve e tem à disposição dele um plantel de 100 milhões de euros. Jorge Jesus tem que mostrar serviço e ainda não mostrou. E, portanto, o Covid, de facto, afeta tudo e todos. São as regras que temos. E Jorge Jesus está aquém. E aquilo que o André diz não deixa de ser verdade. Com estas situações adversas, entre outras situações adversas que ainda vamos falar hoje, naturalmente. Vamos. Porque há outras coisas que arrasam. A gente já lá vai. Portanto, não há dúvida que quem conseguir reagir melhor a uma série de fatores terá todas as condições para ser o campeão, pelo menos a nível nacional, porque também é preciso contar outros sucessos, nomeadamente a nível internacional, que são essenciais para as equipes portuguesas. Há também uma nota de destaque em relação ao jogo desta noite, que é o facto de o Benfica ter entrado em campo, João, sem um único português no 11. O que é que isso revela? Mariana, hoje só me faz perguntas difíceis. O momento não é fácil, as perguntas são difíceis. Só uma nota em relação ao que disse o André antes. Eu tinha falado que o público pode afetar mais umas equipas que outras e, aparentemente, as equipas com mais jovens são menos afetadas e as que estavam menos habituadas ao público são menos afetadas. Portanto, as nossas equipas, o Benfica e o Porto, porventura, e o Sporting, que tem mais jovens agora... perde-se o fator casa. Mas são as mais afetadas. Mas, por acaso, a revista Sábado até fez um artigo interessante sobre isso em que desmistifica essa questão, porque, em termos de estatística, as equipas não ganham menos por não haver público nas bancadas. Não, mas cá tem mais dificuldade em ganhar. O Sporting ganha mais. O Sporting ganha mais. Também, sem pôr em causa o estudo da revista Sábado. O Sporting é o outlier. Nesta parte, a Santa Aliança é nosso, ao nível, porque eles é que exatamente, estão juntos à Santa Aliança. A Santa Aliança veste de vermelho e azul. Bom, mas a outra coisa que o André disse e que eu acho que é muito relevante para todos nós, para toda a gente que gosta de futebol, é a capacidade de adaptação ao novo normal. E aí sim eu acho que tu tens razão. Aí eu penso que todos os clubes, e o Jorge Jesus, o Sérgio ou o Ruben Amorim, vão ter que provavelmente pensar que o Covid veio para ficar. E o futuro vai obrigar, com a entrada de novos jogadores, saídas de novos jogadores, etc., em cada época, vai obrigar... Sobre isso vamos ter a oportunidade de falar. E a ausência de portugueses há um conjunto de limitações. Agora vou à resposta... Pôs-me aqui uma questão difícil, porque é assim, nós benfiquistas todos tínhamos imenso orgulho em ter jogadores só portugueses. É isso que eu quero falar. Até que houve uma Assembleia Geral, em 1978, que decidiu autorizar a entrada de jogadores estrangeiros. E eu ainda me lembro, eu assisti ao jogo em que jogou pela primeira vez um jogador estrangeiro do Benfica. Chamava-se Jorge Gomes, era brasileiro e veio da cidade do Porto, de um clube chamado Boa Vista. Portanto, o Jorge Gomes foi o primeiro jogador estrangeiro. Eu penso que o segundo, se eu bem me lembro, foi o Zoran Filipovic. Não tenho a certeza, mas julgo que foi o segundo. Portanto, eu obviamente gostava muito de ter uma equipa só de portugueses. Aliás, o ideal não era ter uma equipa só de portugueses. Era ter o Benfica, o Sporting e o Porto, se calhar com 80% ou 90% de portugueses, e todos gostaríamos bastante mais, porque isso era um bom sinal. Mas, infelizmente, por razões de competitividade, eu lembro que essa Assembleia do Benfica foi uma Assembleia bastante participada e a razão por que se deixou entrar um estrangeiro foi porque se considerava, na altura, que era preciso aumentar a competitividade europeia do Benfica. Mas isso já lá vai. E não estamos a falar de uma questão de haver poucos portugueses, não é? Não haver nenhum. Neste momento não houve nenhum, porque para o jogo o Jesus selecionou aqueles jogadores que eu presumo que ele achou que estavam melhores. Agora, não me pergunte se eu gosto, porque obviamente ninguém gosta, mas o Jesus é que sabe quais é que estão melhores para o jogo. Eu isso aí acredito no treinador, não
fosse o Jesus ou outro qualquer. Para o Aníbal, pela intervenção, já percebi que achas que há aqui uma relação com uma menor aposta na formação. É isso, Aníbal? Claro, Mariana, o Benfica tem feito uma série de avanços e recuos que são inexplicáveis. Claro, Quando o Bruno Lage apareceu, a grande aposta assumida por Luís Filipe Vieira publicamente é que iam apostar tudo na formação. A Mariana perguntou no jogo 2, pá. A Mariana perguntou no jogo 2, Aníbal. No jogo 2. Mas hoje... eu para falar no jogo 2... João, para falar no jogo... Mas foi o que eu percebi que era a pergunta, pá, Aníbal. Desculpa ter-te interrompido. Há aqui um trajeto até chegarmos ao jogo de hoje, não é? Isso não, está bem, não me importa, mas quer dizer, perguntou, eu respondi em relação ao jogo de hoje. Peço desculpa de ter interrompido. Desculpa. Tem mal. Tenho uma explicação. Para chegar ao jogo de hoje, houve todo um arrepio, houve todo um deitar fora, anos de trabalho, dinheiro gasto na formação, com uma ganância e uma ilusão dos jogadores já formados, dos jogadores de 20 milhões, dos jogadores que chegavam e calçavam, e que, infelizmente para o Benfica, felizmente para os adversários, isso também não resultou. E agora não sei o que é que vão fazer. Vão outra vez para a formação. Não se pode gerir uma equipe, não se pode gerir um clube com a dimensão do Benfica desta forma, sem rumo, à bolina, sem saber para onde é que vai, sem leme, e isto é culpa do timoneiro, Luís Filipe Vieira. Ele é que tem que explicar. Mas neste caso prometeu o Seixal, prometeu a formação, disse que a equipe do Benfica ia ser a espinha dorsal da seleção nacional portuguesa. É com estes jogadores que vai à seleção. Não, portanto, mas olha, há que assumir os erros. Queres ver? Diz-me lá quem é a espinha dorsal da seleção portuguesa agora. Diz-me lá quem é. Olha, são os jogadores que estão lá fora que não há dinheiro para os manter cá. Não, mas diz-me lá, está bem, agora, tu achas que o Benfica conseguia manter muito mais tempo o Ruben Dias? Com os salários que se pagam em Portugal. Não conseguia, pá. O Benfica vai ter mais Ruben Dias. Isso é outra história. O André está a dizer é diferente. O André está a dizer é diferente. O Benfica não ia conseguir. Se ganhasse só para o Oco, já tinhas o Ruben. Se ganhasse só para o Oco, tinhas o Ruben. Ou não era? Aníbal, eu peço desculpa, não consegui ouvir. Se o Benfica ganhasse ao Paulo, que ainda tinha o Ruben Dias. Não tenho a certeza, Aníbal, não tenho a certeza disso. Ai, não tenho a certeza. Não tenho. Não, ouve lá, eu gostava de ter. Olha lá, eu já disse aqui. Vendeste aquele jovem avançado porquê? O Fábio. Eu já disse Perdeste aqui. Contra quem para ter que vender o Fábio para o Wolverhampton, não, Aníbal? Olha, eu já disse aqui num programa, disse aqui que até fiquei admirado com a venda do Ruben Dias, a meio do processo eleitoral, e deves-te lembrar como é que eu me referi ao Ruben Dias. Disse, ele foi vender a joia da coroa naquela altura. Eu até cheguei a pensar, o homem não quer ganhar as eleições. Porque era o jogador que as pessoas gostavam mais no Benfica. Estamos a toda falar a gente gosta imenso dele, porque era um miúdo com garra. Falta saber se há aqui um exemplo, André. Dizias há pouco, quando mas sim, em matéria de política tens para razão. Ti também há aqui a responsabilidade, e que a principal responsabilidade é do Presidente do Benfica. Porquê? Vamos ver, neste caso, nós temos que fazer aqui um ponto da situação, porque a memória às vezes é curta. E aquele oráculo que tínhamos ali há pouco, dos jovens Zero, Nenhum, Nicolas, Bolinha, isto tem que ser sublinhado, por uma razão muito simples. Eu até aprendi aqui com o João hoje sobre a AG de 78 e prometo que vou ir ver mais porque acho piada a essas coisas históricas, mas é que há aqui uma coisa que não tem a ver com a AG de 1978, tem a ver com as palavras de 2018, tem a ver com aquela fotografia que muitos benfiquistas colocaram com enorme orgulho daqueles jovens que foram campeões depois dos 18, 19 e 19, 20 e que foram fazendo percurso. Porque há aqui um percurso inverso ao que estava a ser feito. Aquela foto com Bruno Lage e os meninos do Seixal, que orgulhava tanta gente e que foram campeões nacionais e operaram um milagre, é uma foto que é impossível hoje e vai ser impossível nos próximos tempos. E há aqui uma questão que tem que ser dita. Palavras de Luís Filipe Vieira, a 22 de abril de 2020. Luís Filipe Vieira exigia mais ligação ao Seixal, mais aposta no Seixal e, pasme-se, identificava que Bruno Lage não estava a apostar o suficiente na formação. Era uma das coisas que era dita, notícias que foram ampliadas por toda a comunicação social. Eu quero fazer uma declaração de princípio. Eu gosto de bom futebol.
E o bom futebol pode ser português, pode ser estrangeiro. O futebol português foi muito enriquecido por pessoas estrangeiras que cá deixaram marcas enormes. Portanto, eu não sou daqueles que quer ver 11 só com portugueses. Não tem a ver com isto. Que os portugueses também da mesma forma que os portugueses têm deixado marcas e cada vez mais marcas lá fora. Mas há duas questões que têm que ser aqui sublinhadas. É que quando há 0 portugueses no plantel do Benfica, hoje, e já agora dizendo ao Aníbal Pinto que o Fábio Silva foi vendido e o Porto não perdeu contra o PAOK. Portanto, isto não é só as desgraças desportivas. Às vezes temos também que vender e, portanto, também é preciso perceber que não foi só o Benfica que investiu muito. O Porto aqui há uns anos também investiu muito sem sucesso. Mas há uma coisa que eu tenho que dizer, Mariana, é que o sucesso da Academia do Benfica foi vendido sempre com propriedade e com títulos contra a morte previamente anunciada da Academia do Sporting. E aquilo que eu tenho que dizer hoje é assim: o Sporting ainda não venceu nada. O Sporting pode até chegar ao final deste campeonato em terceiro, em quarto ou em quinto. Mas há uma coisa que tem que ser dita, é que as notícias sobre a morte da Academia do Sporting eram manifestamente exageradas. Isto tem que ser dito. E por muito que o João possa não gostar de ouvir isto, a verdade é que o Benfica foi à procura de sucesso imediato e sacrificou um projeto de médio e longo prazo. E o mesmo homem que pensou esse projeto foi o mesmo homem que o matou. E isso merece reflexão. Agora, eu quero dizer uma coisa. O Sporting pode até ficar em quarto. Mas há uma coisa que já garantimos, é que provavelmente a espinha dorsal da Seleção Nacional será mais Sporting do que Benfica e Porto, porque o Sporting está a correr esse risco e felizmente até agora com algum sucesso, apesar de, como disse, não ganhámos nada, mas já ganhámos o Tiago Tomás, o Nuno e por aí fora, e podia continuar com uma série de vedetas que o Sporting ali tem. A expressão do André João, Luís Filipe Vieira matou o projeto do Seixal? Não. Não, o Luís Vieira não matou o projeto do Seixal. Mas, quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Ninguém pode negar. Eu limitei-me a responder a uma pergunta da Mariana sobre porque é que eu achava de não haver portugueses hoje. Não contei a história toda, porque pensei que era só para responder a isso. Mas na verdade, contaste uma história bem antiga a partir de 1998. Pareceu-me que fazia sentido dizer que foi a partir dessa altura e que eu me lembrava do primeiro e agora você confrontava-me com o contrário. Foi nesse sentido que eu me lembrava disso. Até porque lembrei-me do primeiro jogo onde estive e o Jorge Gomes a jogar. Bom, mas voltando a isto, o que eu acho é o seguinte. Eu acho que o Benfica teve aqui um hiato e, portanto, eu não vou fingir que o Aníbal ou o nosso querido André não têm razão em algumas coisas. Quando têm, não vale a pena estar aqui. O Benfica cometeu alguns erros na gestão deste tema dos jovens e da academia. Não vejo razão nenhuma para não reconhecer que cometeu. Daí a anunciar a morte da academia, estão enganados. Não, deixa-me acabar. É que o anúncio da morte era da minha. Não. É que aparecia... Tu disseste que o Vieira matou a academia. Não matou. Matou o projeto da aposta na juventude. Não matou o projeto. Pronto, então explica-me porque não. Mas explica-me porque não. Já está lá e continuamos a ter Está lá, jogadores. mas está na bancada, nem no banco está. Está bem, mas houve lá, nem todos os jogadores entram logo na primeira equipa. Agora, o que eu te posso dizer é assim. Primeiro, não foi o Benfica que anunciou a morte da Academia do Sporting. Isto não é uma questão de ser o Benfica. Não é o Benfica. Que era dado um exemplo contra o outro. Mas não é o Benfica que anunciou a morte. Não estou a dizer que é o Benfica. O Benfica não tem nada a ver com isso. João, eu não estou a dizer que é o Benfica. O que eu estou a dizer era sempre dado este exemplo. A Academia do Sporting morreu, definhou, já não é o que era. Agora foi o Seixal que tomou o lugar. É o Seixal que produz os talentos. É o Seixal que produz os milhões. Mas o Seixal é mentira. João, sabes o que é que me custava? É mentira que produziu mais talentos durante um certo período. Sabes o que é que me custava? É que em parte isso era verdade. Eu só digo é que já agora vamos repor as coisas como elas são. E se houve tanta crítica quando o Sporting... Há um denominador comum, João, chama-se Jorge Jesus. Era o mesmo Jorge Jesus que estava no Sporting quando o Sporting eclipsou a sua juventude. Há um denominador comum. E o Sporting fez a mesma aposta que o Benfica, que foi uma aposta total no sucesso imediato. E como viste, demorou aqui uns anos até recuperarmos. E portanto eu só estou a sublinhar. Repara, estou a despir a camisola e hoje até tenho uma caneta vermelha. Só estou a dizer, foi o mesmo homem que fez a mesma aposta. E não teve sucesso. Não, mas é que não há como negar a aposta, não é? Toda a gente sabe que o Jorge Jesus privilegia jogadores mais experientes. Este ano até tem, de vez em quando, jogado com alguns, não sei se pela doença, se pelo resto, mas até tem posto algum. Hoje em dia também não há muito jogo, porque o Benfica vendeu os melhores. E não foram poucos. Como é sabido, o Benfica vendeu os melhores, o Porto também vendeu os melhores. Era o que eu estava a lembrar o Aníbal. Não foi só o Benfica, mas pronto, vendeu os melhores desde o início. Começou com o Bernardo Silva, o João Cancelo, só para lembrar, Sanches, o Nelson, o André Sanches, o André Gomes, o Guedes, o André Gomes, ainda ontem eu vi jogar continuar no Everton. No Everton. Mas, quer dizer, pronto, e portanto vendeu um monte de bons jogadores
E de alguns até eu tinha ótimas recordações, como o André Gomes, quando meteu aquele golo ao Porto e a gente ganhou. Eu disse, foi só para chatear o Aníbal. Agora também. Ainda assim, o Aníbal está a sorrir e o Aníbal estava a sorrir também quando o André falou sobre o denominador comum que o André acha que existe neste caso, que é Jorge Jesus. Concordas com essa ideia? É verdade, Mariana, toda a gente sabe que... Mas também que Jorge Jesus aposta em jogadores mais experientes, quando isso lhe é possível. Mas também é preciso saber que Luís Filipe Vieira é que tomou esta opção. Luís Filipe Vieira foi buscar Jorge Jesus e exigiu a Jorge Jesus sucesso imediato. Não foi... Aníbal, não há como negar isso. Quer dizer, o presidente do Benfica é o presidente. Essa parte não há como negar. Quem vai buscar o Jorge Jesus é o presidente do Benfica. E ao ir buscar o Jorge Jesus, imediatamente. Ao ir buscar o Jorge Jesus, é evidente que sabia que as opções de Jorge Jesus passam por privilegiar mais jogadores experientes. Mas também é verdade... Com a concordância dele. Com a concordância dele, que comprou os jogadores que ele queria e não comprou outros que não queria, não comprou o Cavani porque não conseguiu e, portanto, é... Luís Filipe Vieira, e eu aí estou plenamente de acordo com o que diz o André Pinotes, que faz uma aposta, constrói uma academia fantástica e a seguir assassina essa academia, renuncia a todo um projeto, sem não, mas é que o que está errado é dizer renuncia, sabes? O que eu estou a dizer é que o Benfica não renunciou. João, renuncia por ganância. Renuncia por ganância. Não é nada. Não renuncia nada. Não renuncia nada. Para ganhar as eleições e para ser campeão imediato. E correu mal. Olha lá uma coisa. Eu nem vou... Isso nem vale a pena, tá? Porque senão andámos aqui com isto das eleições, nunca mais saímos. Quando a Mariana há aqui um tema que dá para falar disso, eu depois posso falar. Agora, o que eu te digo é assim. Morreu, não morreu. O investimento na academia continua. Eu também tenho algumas coisas a dizer. Eu também tenho algumas coisas a dizer e digo-as quando preciso dizer. Não as quero é dizer em público, mas eu sei que, obviamente, eu não posso estar aqui a desmentir coisas que são evidentes. O Jorge Jesus é um treinador que privilegia jogadores experientes. Ponto. Já se sabia disso. O senhor Luís Filipe Vieira, que é o presidente do Benfica, e a direção do Benfica optaram por ir buscar o senhor Jorge Jesus. É importante dizer o seguinte. Ele teve, pelo menos, a honestidade de fazer isso antes das eleições. Sim, foi transparente nesse aspecto. E, portanto, nesse aspecto, é que há uma coisa aqui que é importante também dizer, que tem a ver com a legitimidade das decisões. Ele sufragou a decisão dele há 3 meses atrás, ok? O mandato todo do Sr. Luís Filipe Vieira foram 4 anos. Tens aí o resultado. Espera, Aníbal. Eu dou-te já a palavra. Foram 4 anos. Não estou sequer a discordar de algumas coisas que vocês disseram, mas foram 4 anos que o Sr. Luís Filipe Vieira sufragou, que é o mandato do Benfica. Quando sufragou, tinha sido campeão 2 vezes e 2 vezes perdeu campeonatos, ok? E disse, eu vou buscar o Jesus e vou fazer isto, vou fazer aquilo e tal. Toda a gente ficou a saber o que é que vinha, não é? Toda a gente. Mesmo assim, os benfiquistas deram-lhe 2/3 dos votos contra 1/3 nos restantes candidatos, grosso modo. É mais ou menos isto, 33,3 é 1/3, portanto, o Noronha teve 34 ou coisa assim do género. Portanto, é um bocado irrelevante para o caso. O que interessa é que foi sufragada esta política. E agora, tu estás no início do mandato, passaram 3 meses e a coisa tem corrido mal, como é evidente. Precisamente para a direção do Benfica, porque hoje há um comunicado que a direção do Benfica faz poucas horas antes do início do jogo entre Benfica e Famalicão, dá um voto de confiança tanto a Jorge Jesus como ao plantel. Entendes puramente como um voto de confiança, André, ou também como um aviso quando a direção anuncia que teve esta reunião de emergência sobre o momento do clube? Bem, vamos ver. Eu tenho uma convicção profunda que demitir Jorge Jesus era sinónimo de Luís Filipe Vieira ser demitido. E como eu tenho esta convicção profunda, eu acho que o Luís Filipe Vieira não se pode despedir ele próprio, não se vai despedir ele próprio. Mas para não fazer esta proclamação sem a explicar e fazer só por fazer, para parecer um incendiário, eu queria fundamentar porque é que eu acredito profundamente nisto e como é que eu vejo estas reuniões. Eu acredito que Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira falam todos os dias, dia sim, dia não, com muita regularidade. Estas são reuniões feitas no interior para serem vistas no exterior.
E neste caso não foi com Jorge Jesus a reunião, foi entre os elementos da direção do Benfica. Os vários momentos, quer de reunião, por isso é que eu disse no plural estas reuniões, porque o que vamos sabendo sobre as conversas, as reuniões, são tudo coisas que são tidas no interior para produzirem um efeito cá fora, porque eu acredito que o presidente do Benfica fala regularmente com o treinador do Benfica, pelas responsabilidades que tem. E, portanto, aquilo, e se não é assim, pode estar aí também explicado alguma coisa do que é que não funciona. E desta vez foi o Benfica que quis divulgar o conteúdo desta reunião. Mas é que eu tenho uma convicção muito profunda que depois de um ciclo em que o Benfica vinha a conquistar, o Benfica esteve... Isto custa muito a admitir, hoje custa menos, felizmente para mim que sou sportinguista doente de paixão, o Benfica teve uma unha negra de garantir a hegemonia do futebol português por muitos anos. E essa hegemonia do futebol português que o Benfica quase conquistou, que se via no sucesso desportivo, via-se em campo, via-se no valor da marca, via-se na forma como ia conquistando títulos, foi algo que estava a ser conseguido com uma trajetória que foi invertida num momento em que há uma escassez de títulos, há um Porto intervencionado que consegue roubar 2 títulos ao Benfica, um deles de forma muito estranha, o outro já de forma diferente, e com um milagre de Bruno Lage pelo meio. E eu acho que estas 3 situações levaram a uma coisa, é que Luís Filipe Vieira infletiu a estratégia. Luís Filipe Vieira começou a sentir que precisava de sucesso imediato para se manter à frente do Benfica. E aqui há um paradoxo que é muito interessante, é que Vieira simultaneamente foi quem reergueu o Benfica e eu estou desconfiado que é quem o está a empurrar para um declínio. Quem disser que Vieira não reergueu o Benfica, mente. Quem não quiser ver o caminho que Vieira está a dar ao Benfica é porque não quer ver a verdade. Luís Filipe Vieira, pegando neste raciocínio, Aníbal, quando dá um voto de confiança a Jorge Jesus e ao plantel, está a dar um voto de confiança nele próprio? Está, Mariana, uma vez que a aposta de Jorge Jesus foi uma aposta cega. É verdade aquilo que o João diz, foi pré-eleições, mas foi também um trunfo eleitoral. Porque Jorge Jesus veio fazer a campanha de Luís Filipe Vieira. Jorge Jesus veio acenar as bandeiras. Aliás, todo aquele exagero de Jorge Jesus, jogar o triplo e de arrasar, foi-lhe incutido pela necessidade de fazer a campanha para o Luís Filipe Vieira. E, portanto, Luís Filipe Vieira fez uma aposta que está a mostrar mau resultado. Luís Filipe Vieira tirou o Benfica de um bom caminho em termos de resultados financeiros para o pôr num pior caminho de resultados financeiros, com a ilusão que poderia melhorar os resultados esportivos e, para azar do Benfica e para a sorte dos rivais, não está a conseguir. Agora, naturalmente que Jorge Jesus tem a cabeça no cepo, mas o Luís Filipe Vieira também tem a cabeça no cepo. Porque se rolar a cabeça de Jorge Jesus, a de Luís Filipe Vieira pode rolar também, porque os benfiquistas não vão perdoar estragar aquilo que havia de bom no Benfica se não lhe apresentarem soluções e resultados tão bons ou melhores que o que tinha. E a verdade é que gastou os 100 milhões e até agora bola. Não é só bola em não ter jogadores portugueses, é bola também em resultados, em exibições, em seja no que for, para encher o olho dos benfiquistas que não conseguem encher de maneira nenhuma. Achas que nesta reunião de emergência, João, além do treinador e do plantel, está em causa a gestão de Luís Filipe Vieira? Primeiro, não acho que tenha sido uma reunião de emergência. Foi. Primeiro, não acho que tenha sido de emergência. Em segundo lugar... Foi. Que não é uma reunião igual a todas as outras, não é de certeza, porque o Benfica informa poucas horas antes do jogo. As reuniões têm temas. Neste caso, o tema era o futebol. Pronto. Sendo que não é normal o Benfica informar sobre uma reunião que faz com a direção, não é? Não é normal, mas o Benfica não é normal informar. Ainda bem que informou. Mas é sobre... Quer dizer, não foi de emergência, foi uma reunião normal, só que o Benfica explica que foi por causa do momento... A tarefa hoje foi o futebol e o momento do futebol. Não, mas eu acho que se justifica. Foi por causa do momento do Benfica que a reunião acontece, mas eles aproveitaram uma reunião de direção para fazer isso, o que eu acho normal e acho bem. E acho que não faltava que não fizessem. O futebol é a principal atividade do clube. Portanto, acho que reuniram... Agora, transmitir para fora, eu acho que aí estou de acordo com o que disse o André, quer dizer, há reuniões que se fazem para transmitir para fora. Estava numa altura... Que até é normal, João, deixa-me dizer-te, até compreendo. Não sei se isso ficou claro da minha intervenção, sim, mas eu compreendo que se faça. Tu vens da política e ainda compreendes melhor. Percebo, exatamente. Agora, mas é mesmo assim, João, é mesmo assim. Mas quer dizer, o que eu digo é assim, nós nas empresas não fazemos isso, como sabes. Exatamente. Mas o que eu digo é que, no caso do Benfica, eu pareceu-me... Vá lá ver, acabou a primeira volta.
as coisas não estavam a correr bem, têm corrido mal, como é público e notório. E como tal, a direção entendeu que era uma altura de fazer uma análise do que estava a passar no futebol. Uma vez que o Jesus já tinha regressado... Eu tenho uma nota sobre o comunicado do Benfica. Eu depois tenho uma nota do comunicado do Benfica que tenho que dar. E portanto, fizeram o que eles resolveram fazer foi um comunicado de apoio à equipa. Eu não me parece mal, quer dizer, é o tentar ajudar, é no fundo passar a mensagem para a equipa. Passar a mensagem que o Jorge Jesus não estava em risco no jogo de hoje? Isso também, sabe, Mariana, mas eu vou ser franco. É essa parte que eu percebo melhor. Eu acho que ele não teve em risco nunca. É a minha convicção pessoal. Mas podia haver essa dúvida entre os benfiquistas. Acho que o Aníbal é a única coisa certa que ele disse. Eu é raro dizer que o Aníbal diz coisas certas, mas ele diz coisas certas também. Mas a coisa certa que ele disse é: eu acho que o Luís Filipe Vieira nunca teve na cabeça dele despedir o Jorge Jesus. Até vou dizer talvez uma coisa. Eu acho que se o Jorge Jesus um dia, se isto corresse tudo mal e não sei o quê, acho que é mais fácil ser o Jorge Jesus a dizer que se vai embora do que ser o Luís Filipe Vieira a mandar o Jorge Jesus embora. Eu vou aqui dizer isto porque é aquilo que eu acredito. Vocês podem todos acreditar no contrário. Eu acredito nisto, estou a dizer. E não estou a dizer isto da boca para fora. Acredito com convicção nisto. Agora, em relação ao resto, acho que, como se vai começar uma segunda volta, eles queriam, e como havia muita notícia nos jornais, e bem, pronto, cabe aos jornais, aos comentadores, etc., especularem um bocado sobre estas coisas, eles, na direção, o que entenderam foi: vamos dar um voto de confiança ao treinador, à equipa, e dizer que estamos com eles, e reforçar esta ideia e tal. Como está tudo a correr mal, eu achei normal que mostrassem solidariedade para com a equipa quando a equipa está em baixo. Sabes o que é que eu não gosto, Aníbal? Eu acho normal que comentadores do Porto e do Sporting, quando o Benfica está em baixo, empurrem o Benfica para baixo. Eu isso acho normal. O que não acho normal é haver benfiquistas que atiram pedras e escondem a mão. É que mais vale fazer como eu faço, que venho aqui e digo o que penso. É verdade. E quando penso mal, digo mal. Quando penso bem, digo bem. Isso do mesmo. que haver benfiquistas que estão escondidos em casa a atirar pedras e a mandar os arietes, mandar bocas para os programas de televisão. Estás a perceber? Isso é que eu acho mal. Olha, e esses são piores do que as pessoas do Porto e do Sporting que ao menos comentam com honestidade intelectual. Estás a ver? Isso é que eu acho mal. Muito bem. Então falando sobre os benfiquistas que deram a cara, o primeiro a fazê-lo foi Rui Costa quem falou primeiro sobre este momento de crise do Benfica. Achas que este comunicado do Benfica complementa aquilo que foi dito por Rui Costa ou não? Há uma passagem do comunicado do Benfica que eu não quero ser mal educado, mas que eu reputo de hilariante, que é a parte que começa com "em clima de unidade", e depois anda mais um bocadinho e diz "todos os vice-presidentes do Benfica", e anda mais um bocadinho e diz "em conjunto com o presidente". Normalmente, quando se tem necessidade de se dizer que em clima de unidade, é quando ela não há. Quando se tem que situar quem são as pessoas que estão todas unidas em volta de uma pessoa, é porque elas não estão. E quando se tem necessidade de dizer que essa pessoa é o Luís Filipe Vieira, então eu acho que o Luís Filipe Vieira tem algo para refletir se já não refletiu. Mas enfim, é só uma análise minha, vista de fora, e posso estar completamente enganado. É que eu tenho 36 anos, mas já levo alguns de experiência na minha área e, portanto, costumo ver as coisas desta maneira, e acho que Luís Filipe Vieira aqui tem uma particularidade, tem sorte de Jorge Jesus ser um homem de caráter. E o Jorge Jesus, como é um homem de caráter, realmente há uma coisa que tem que ser dita sobre o treinador do Benfica, e que depois tem tudo a ver com esta coisa que estamos a discutir. É que Jorge Jesus foi hoje o dirigente que no Benfica não houve antes. E isto já aconteceu noutras alturas. No Sporting, uma vez lamentei-me que Jorge Jesus às vezes parecia mais presidente que outra coisa. Quando apareceu o Rui Jorge, peço desculpa ao Rui Costa, com todo o respeito. Quando apareceu o Rui Costa a vir falar em vez do presidente, eu estranhei. E Rui Costa falou bem, mas o momento desportivo depois não acompanhou. Hoje Jorge Jesus teve uma coisa diferente, é que veio falar a seguir um resultado que ele conseguiu. E aquelas declarações que ele fez são as que melhor protegem o Benfica, e não deixa de ser interessante que seja o treinador que tem um grande desempenho como dirigente. Não digo isto com nenhum veneno, não digo isto com nenhuma provocação. Acho que continuo a estar espantado, Mariana, com uma coisa. De todo este processo, a maior transparência veio de Jorge Jesus, que colocou as coisas de uma forma que, olha, vou-me socorrer de palavras do João. Quando alguém diz coisas que são verdadeiras e claras, eu não tenho mais a acrescentar. Eu ouvi Jorge Jesus e fiquei esclarecido sobre umas coisas que já desconfiava e outras que já sabia.
este comunicado, em clima de unidade, todos os vice-presidentes estão ao lado de Luís Filipe Vieira, enfim, deixo para o João analisar, porque é como o João diz, eu sou uma pessoa de fora... Eu vou-te tranquilizar, André. Eu vou-te tranquilizar, de fonte segura, a unidade completa. Agora, eu não sei quem escreveu o comunicado, mas realmente, mas vou-te dar razão. Tu que vieste da política, eu tenho que reconhecer que este comunicado estava a precisar, de facto, de alguma... Um toquezinho meu, eu não posso ajudar a Benfica. Um toquezinho. Agora, sabe, o Aníbal está farto de rir hoje porque... hoje está bem disposto. Hoje a Santa Aliança entre o Aníbal e o André. Está bem disposto. E estão os dois a malhar em mim. Mas eu também quero... Aníbal, eu agora vou virar aqui o bico ao prego. Porque eu agora tomei uma decisão. Vou escrever para o senhor que dirige a vacinação em Portugal, porque o Sporting está com tantas peneiras, que eu vou pedir para os incluírem no primeiro grupo de vacinação para poderem ir ao Marquês. Já lá vamos ao Sporting. Porque senão não podem ir ao Marquês e... Eu já te digo que eu até tenho medo, mas a gente já fala sobre isso. E aquilo que o André disse em relação à postura de Jorge Jesus quando o comparou a um dirigente do Benfica. Concordas, Aníbal? Oh, Mariana, concordo, e há uma coisa que eu estranho. Claro, eu sei que Luís Filipe Vieira também esteve doente, também tive oportunidade de desejar as melhoras. Também vi Luís Filipe Vieira também, contra a recomendação dos médicos, a ir ao Alvalade. Infelizmente para ele e para o Benfica, o resultado não foi aquele que ele esperava. E, portanto, também admirei o empenho e a coragem dele. Mas estranhei, numa altura de profunda crise do Benfica, avançar Rui Costa e não avançar Luís Filipe Vieira, quando, ao que parecia, já estava perfeitamente recuperado. Agora, nos maus momentos, eu já estou habituado a não ver Luís Filipe Vieira a dar o peito às balas. Esta é a minha interpretação daquilo que eu vejo. O Rui Costa tem todo o mérito, tem toda a capacidade, mas não é o presidente do Benfica. E nós sabemos quando as coisas correm bem. Eu já vi Luís Filipe Vieira a acenar com um sucesso. Agora, era a Luís Filipe Vieira que se esperava realmente algumas explicações que não surtiram. Agora veio um comunicado e, de facto, o Jorge Jesus, conforme diz o André, já no Sporting, fez sempre as honras da casa e tem feito no Benfica. O que o Benfica está a arrumar a comunicação, o órgão de comunicação do Benfica tem sido francamente mau, mas realmente ainda não vi melhoria nenhuma. Aliás, Aníbal, o teu presidente mudou, ainda tens o mesmo presidente. É que eu não o vejo há tanto tempo